Se você entender o que eu vou tentar te explicar, você vai ficar tão preocupado quanto eu. Se o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, executar o que ele planeja fazer, ele não vai destruir somente a economia dos Estados Unidos, mas vai abalar a economia do mundo inteiro. Vai provocar uma crise financeira nunca antes vista na história. Você lembra do Grande Reset? Será que Joe Biden está fazendo isso de propósito ou ele está sendo usado como uma marionete, como uma nova peça nesse tabuleiro de xadrez, para que a elite oculta dê o seu grande checkmate? Fala, meus amigos, mais uma vez, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão especiais. Antes de continuar isso aqui, se você é novo aqui no canal, só vem aqui de vez em quando, é importante que você assista uma playlist que está aqui na descrição chamada Pra Maratonar e Entender Tudo, onde eu falo sobre o Grande Reset, sobre esse cenário geopolítico e para onde tudo isso pode nos levar. É importante que você assista, senão muito provavelmente você vai ficar meio que voando nesse vídeo aqui, tá? Vamos logo aqui ao assunto, que eu não quero tomar o tempo de vocês, eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Diz aqui o título da matéria da Revista Oeste: Biden deve dobrar, deve não, ele vai fazer isso, a taxação de impostos sobre os mais ricos. Governo estuda aumentar cobrança para 43,4%, ou seja, quase metade aí dos rendimentos mensais dos ricos. Você que tem um pensamento mais de esquerda, você deve estar comemorando, dando pulo de alegria com isso. Tem que taxar mesmo os mais ricos com mais impostos para poder ajudar os pobres. O problema de toda a sociedade são os mais ricos. Você também deve estar se preparando aí para comentar: você não leu as outras matérias? Biden vai fazer isso para investir na educação, para pagar a dívida do Covid-19, da pandemia, e também para ajudar os mais necessitados, para fazer uma melhor distribuição de renda dentro dos Estados Unidos. Olha, eu respeito seu ponto de vista, mas me desculpe, quando você alimenta esse tipo de pensamento, você só demonstra que é um completo ignorante em economia, muito mais ignorante do que eu, e também nega fatos históricos e antropológicos e sociológicos que mostram que impostos nunca reduziram pobreza. Pelo contrário, quanto mais impostos, mais pobreza. Nos impérios antigos, a taxação era muito maior do que nos dias de hoje, em muitos impérios, e tinha muito mais pobreza do que se existe nos dias de hoje. Se fosse assim, o Império Romano e vários outros impérios aí teriam feito verdadeiras proezas no âmbito social. No entanto, a história nos mostra que as pessoas eram muito mais pobres do que nos dias de hoje. E como é que isso pode prejudicar a economia mundial? Esse dinheiro que poderia ser investido em mais negócios, mais investimentos, com isso mais empregos, mais renda, simplesmente vai para a mão do Estado com a desculpa de melhorar a vida da população e pagar as dívidas públicas. Em tese, tudo isso é muito bonito, mas a gente sabe que não funciona. Imagine que você é uma pessoa rica, e aí você mora em um país onde o governo quer tirar metade, praticamente, dos seus ganhos. O Estado não produz, o Estado só dá despesa. O que você vai fazer? Das duas, uma. Ou você vai pagar e ficar puto da vida, desculpa a expressão. Com isso, para aumentar a sua margem de lucro, você vai diminuir os gastos da sua empresa ou das suas empresas, dos seus negócios. Assim sendo, você investe menos, você contrata menos pessoas, você demite pessoas. Enfim, o desemprego aumenta com isso. É uma consequência. Ou então você simplesmente vai procurar ir para um país, investir o seu dinheiro, levar o seu dinheiro para um lugar onde a taxação seja muito menor. Ou então você também vai para paraísos fiscais. Assim sendo, acontece o que em economia nós chamamos de fuga de capital. E o que é isso? Fuga de capital é quando o dinheiro deixa de ser investido em uma localidade para ir para outra, por conta justamente de tributos, para pagar menos impostos. É por esses e outros motivos que muitos países quebram, porque muitas pessoas dependem do capital estrangeiro, de investidores, de pessoas que produzem, que possuem riquezas para poder investir nesses países, para que esses países produzam mais riqueza, gerem renda e emprego e dê uma aquecida na economia local. Algumas pessoas vão argumentar: mas aí a maior parte do dinheiro não fica no país, que normalmente os investidores são estrangeiros. Capital estrangeiro é a pior coisa que existe. Olha, veja bem, eu não vou ser hipócrita e dizer que seria muito melhor se todo esse dinheiro ficasse somente no país onde ele foi investido.
eu me refiro ao dinheiro dos lucros e dividendos. Mas, é melhor do que nada. Existem localidades aí que sofrem muito com desemprego, sofrem muito por falta de investimento. Então o que é melhor? Você ter uma população majoritariamente pobre, passando fome, com falta de emprego, ou você ter, no mínimo ali, o que você chama de migalhas dos mais ricos, para que a economia dê uma aquecida e as pessoas não fiquem passando necessidades com coisas básicas. Essa é uma questão aí de inteligência que você tem que ver com os olhos da realidade e não com um óculos ideológico. Com o óculos ideológico você só olha a partir do ódio. Te ensinam a odiar os ricos, te ensinam a odiar os brancos, te ensinam a odiar determinada vertente ideológica, religiosa, política, etc. A ideologia sempre visa culpar alguém para que as coisas aparentemente se resolvam. Mas, na verdade, esse ódio é apenas uma ração para que as pessoas sirvam de massa de manobra para projetos de poder. Com essa fuga de capital, muitos países poderiam até mesmo se beneficiar, como é o caso do Brasil. O Brasil poderia se beneficiar com isso. Enquanto Joe Biden está querendo dobrar os impostos de ricos dentro dos Estados Unidos, países poderiam simplesmente falar assim, aí tá aumentando imposto, vem para cá que você paga menos, aí tá cobrando quanto? Tá cobrando 40% de você? Vem para cá que aqui eu te cobro 20%, aqui eu te cobro 15%, investe aqui no meu país. Ou seja, isso se chama incentivo fiscal, que muitas pessoas condenam completamente. Mas o Brasil, com essa instabilidade política que nós temos, ninguém também está querendo investir aqui. Pelo contrário, você vê aí muitas fábricas fechando. E foi por conta da crise da pandemia, não propriamente isso, mas por conta da instabilidade política e jurídica desse país. Mas se agora está acontecendo isso nos Estados Unidos, olha como é que esse problema é muito maior. Estou falando aqui de uma maneira bem rasa mesmo, sem me aprofundar muito, sem usar uma linguagem muito técnica, para você que é ignorante como eu no assunto, você possa compreender. Quando você aumenta a taxação sobre ricos, não é rico que paga a conta. Quem paga a conta é o pobre. Já falei que isso prejudica o nascimento de novos empregos e acaba matando os poucos que existem. Mas veja bem, o rico, ele não paga esse imposto. Quem paga é a pessoa que vai consumir, no caso eu e você. Vamos aqui exemplificar. Uma rede de supermercados grande. Quando você aumenta a taxação de impostos sobre essa rede de mercados, a rede de mercados vai passar o preço desse imposto para os seus produtos. Assim sendo, não vai ser essa empresa que vai pagar imposto. Quem vai pagar são as pessoas comprando seus produtos. Um exemplo, você vende um saco de batata a R$10. Um exemplo, desses R$10, apenas R$3 é o seu lucro. Mas aí o governo decide aplicar mais impostos sobre esse saco de batatas. E aí o governo quer tipo R$6 desse saco de batatas. O que o rico vai fazer? O que a empresa vai fazer? Vai te vender o saco de batatas a R$19, ou seja, praticamente dobrou o preço. Por quê? Porque a empresa quer continuar com o seu lucro, quer ter o capital de giro para continuar comprando mais saco de batatas, quer o dinheiro para pagar o imposto do governo e quem vai pagar isso é você. E é por isso que há aumentos de preços e por aí vai. É claro que eu não vou aqui dizer que todo rico é santinho, que rico não pensa somente em lucros, mas qualquer rico, como ele já está acostumado a fazer muito dinheiro, ele tem uma noção mínima de economia. E ele sabe que vendendo mais barato, baixando a sua margem de lucro, ele ganha muito mais no volume, vendendo muito mais. O que te daria mais dinheiro? Vender um celular a R$3.000 ou vender 10 mil celulares por R$200, R$300? É uma questão matemática. Assim sendo, as pessoas que possuem essas riquezas, elas deixam de investir, deixam de gerar empregos e assim a economia enfraquece. E a economia dos Estados Unidos enfraquecendo, isso vai abalar o mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo inteiro está atrelado ao dólar. Boa parte do mundo depende do dólar. E aí o que acontece? Se você pensa que os Estados Unidos ele vai sair dessa crise sem também cobrar mais impostos de outros países que têm relações comerciais com ele, você está completamente enganado. Para você importar produtos de lá, você vai pagar mais caro.
Para você vender produtos lá, por exemplo, nós somos um grande exportador de carne para os Estados Unidos, por exemplo. Os exportadores daqui, os produtores de carne aqui, eles vão ter que perder uma boa margem de lucro. Por quê? Porque os impostos aumentaram nos Estados Unidos. E assim eles vão começar a exportar menos. Muita gente lá vai deixar de comprar porque vai estar mais caro, e os exportadores, os produtores, vão deixar de exportar porque a margem de lucro não vai estar valendo a pena, ou vão exportar muito menos. Percebeu como tudo isso afeta, como tudo isso está interligado? Eu não sei se eu consegui ser claro, eu estou tentando explicar para vocês aqui de uma maneira simples, de um ignorante para um ignorante, tá bom? Quando eu falei do grande reset, que eles iriam tentar reiniciar a economia mundial ainda esse ano, muitas pessoas trataram isso como teoria da conspiração. E cada dia que passa, isso está se mostrando mais evidente. Para que haja esse reinício da economia, é preciso destruir, em primeiro lugar, a moeda dominante, por mais absurdo que isso pareça, para que uma nova moeda possa ser implantada. Nós já temos uma experiência de moeda global com o dólar. A maioria das moedas do mundo inteiro são atreladas ao dólar. Então, o preço de mercado de cada país praticamente depende unicamente do dólar. Assim sendo, se você destruir a economia americana, você vai dar espaço para que a economia mundial entre em uma crise, e entrando uma crise, poderia surgir alguém com uma nova proposta, com uma nova moeda, e assim salvar a economia mundial. E com essa fuga de capital, ou seja, os ricos tirando dinheiro dos Estados Unidos, o que a China pode fazer? A China pode simplesmente falar, vem para cá, dá incentivos fiscais para essas pessoas investirem na China, que já é robustamente forte na economia mundial, e aí depois a China aplica o grande golpe, dominando o globo e a economia mundial inteira, ou preparando o caminho para que quem de fato vai controlar possa entrar em cena. Não, traz o seu investimento para cá, aqui você vai ter isenção fiscal, aqui você vai ficar de boa. A China, sim, vai fortalecer ainda mais a sua economia. Depois que ela passar os Estados Unidos, depois que ela jogar os Estados Unidos para trás, ela vai botar as garrinhas de dragão de fora, e esses que foram para a China atraídos por incentivos fiscais vão chorar amargamente. E por que eu digo isso? Porque praticamente isso já aconteceu. Os Estados Unidos, muitos, terceirizaram toda a mão de obra para a China. Eles não fabricam mais peças de tecnologia, celular, de carro, um monte de coisa, não se fabrica dentro dos Estados Unidos, a maior parte. Se fabrica na China. A China barateou bastante a sua mão de obra, os caras decidiram fazer tudo lá na China, a China cresceu muito economicamente com isso. E o mundo inteiro ficou nas mãos da China. O grande exemplo disso também foi agora nesse período de pandemia, onde praticamente todo mundo ficou dependendo da China para poder adquirir máscara, respirador, EPIs e por aí vai. Por quê? Porque tudo praticamente foi terceirizado na mão de obra chinesa. As criptomoedas estão sendo muito elogiadas por investidores, porque elas não são controladas pelo Estado. Mas agora a China já tem a sua própria moeda criptografada, a sua criptomoeda digital, mas controlada pelo Estado. Enquanto os Estados Unidos está passando por uma dificuldade muito grande, ao ponto de querer cobrar mais impostos dos mais ricos, a China, que já saiu da crise econômica há bastante tempo, ela só está crescendo. Já botou a sua criptomoeda na mão da população lá, já está começando a ser popularizada. É uma boa proposta para que ela se torne a nova moeda global. Não estou falando que a moeda da China, a criptomoeda da China, será a definitiva, mas pode ser o novo dólar. Você já deve estar entendendo aí mais ou menos aonde eu estou querendo chegar. E aí, o que nós temos agora? Nós temos uma situação de instabilidade. E resta saber se Joe Biden está fazendo isso de propósito ou então ele está muito inocente, achando que isso de fato vai resolver o problema dos Estados Unidos. Ele acha que muitos ricos não vão fazer fuga de capital, mas isso vai acontecer. A maior prova disso é que quando Joe Biden veio a público falar isso abertamente,
houve queda na bolsa. Muitos ricos já começaram a se articular para sair. E vamos supor, de primeira aí, no primeiro ano, não saiam tantos, mas com o passar do tempo, muita gente vai sair. Até porque para você sair, fazer fuga de capital, etc. e tal, você vai ter que fazer um planejamento tributário, você vai ter que se organizar. Então, a princípio, ele não vai sentir tanto, mas depois a economia dos Estados Unidos vai sentir o abalo disso de uma maneira catastrófica e, em consequência, o mundo. Ou seja, é o cenário perfeito para o surgimento de uma nova moeda global, para o surgimento de uma nova ordem econômica global. Haverá uma necessidade de se investir em um novo banco central global, muito provavelmente será criado um novo Estado global, e assim poderemos ter um único líder global. Quem estuda escatologia bíblica aí e conhece Apocalipse 13, sabe que tudo isso se assemelha muito com o surgimento do que a Bíblia chama de a besta que surge do mar. Mas é aí que está a cereja do bolo. Joe Biden, ele já sabia que muitas pessoas poderiam tentar fazer fuga de capital. E aí o que ele fez? Olha só que interessante. Vou botar aqui para vocês. Tá aí, olha. Foi publicado pelo The Guardian, e o que está dizendo aí no título? Biden propõe reformas globais para acabar com as transferências de lucros para paraísos fiscais, ou seja, impedir que os ricos dos Estados Unidos possam fazer fuga de capital, tirar o seu dinheiro de lá. O plano sísmico para fazer com que as grandes empresas de tecnologia e multinacionais paguem sua parte que ele chama de justa, pode estar em vigor em meados de 2021. O presidente Joe Biden propôs reformas fiscais globais abrangentes que limitariam a capacidade das corporações multinacionais de transferir lucros para o exterior, ao mesmo tempo em que tomam medidas para forjar um acordo histórico sobre uma alíquota mínima de imposto mundial. Olha aí, imposto mundial. O que isso está parecendo para você? Você que já acompanha o canal aqui há bastante tempo. Bom, o vídeo está bastante longo, eu tentei fazer uma coisa aqui muito resumida para não tomar muito tempo de vocês, mas é impossível falar de um assunto complexo como esse em um curto tempo. Mas, se você entendeu o que está acontecendo, você vai ficar preocupado. Se você não entendeu, assista aí os vídeos que estão na playlist para maratonar e entender tudo, ou pesquise mais sobre o assunto, o Grande Reset, Nova Ordem Econômica e Estatal Mundial. É isso.